Olá, amigos. Alexandre Carvalho, presidente do Fórum dos Conservadores do Nordeste e representante em Pernambuco do Instituto Patriótico. Nessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, mais uma vez a população do Recife se sente enganada e abandonada pela Câmara de Vereadores da nossa cidade. Uma Câmara que tem como um dos seus principais deveres criar leis, evidente, mas acompanhar, fiscalizar o trabalho da prefeitura da cidade. E isso não vem sendo feito. Na realidade, o que se enxerga é que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da prefeitura, onde aprova tudo o que vem de lá, não fiscaliza, não faz o seu papel e se nega a dar a contribuição à sociedade do Recife. Hoje foi negada mais essa fiscalização de um gasto que se tem ideia de em torno de 480 milhões de reais. De um total que estima-se que a prefeitura gastou de 1 bilhão de reais em nome do combate ao vírus chinês. Hospitais estão sendo desmontados. Ninguém sabe para onde estão indo os equipamentos comprados a preços absurdos. Alguns deles, todos se lembram, do respirador para porcos, né? Então, o que é que está sendo feito com esses equipamentos? Para onde estão indo com o desmonte desses hospitais? E quando a gente fala na prefeitura, lembra-se da Câmara. Os dois têm que caminhar juntos, fazendo um trabalho em conjunto, mas a Câmara existe para fiscalizar e isso não está sendo feito. As eleições se aproximam, a eleição municipal está aí batendo a porta. Muito tem se comentado sobre a necessidade e o anseio de você, recifense, de trocar o prefeito da cidade. Sim, isso é fundamental. Nós temos que mudar o rumo, tá? O rumo que hoje se segue, se é que se pode dizer que tem rumo, tem que ser trocado inteiramente para o que a população precisa, necessita e anseia. Mas precisamos refletir que não adianta a gente trocar só o mandatário. Nós precisamos olhar para a Câmara dos Vereadores e também renová-la, porque não se pode ter um órgão como a Câmara dos Vereadores desempenhando um papel lastimável, eu não vou dizer surpreendente, porque quem acompanha o trabalho da Câmara ao longo desse período vê que essa atitude tomada na segunda-feira de parar de não implementar essa CPI não é surpreendente, é rotineiro. Então nós precisamos trocar o mandatário, mas também renovar essa Câmara, para que nós possamos dar a Recife o direito de ser um novo local para se viver, com esperança, com alegria, com iluminação, com limpeza, com zelo, com tudo diferente do que hoje se visualiza. Mas quando a gente fala de Recife, a gente lembra também do estado de Pernambuco, porque ambos são administrados por representantes do PSB, os quais têm a mesma linha ideológica, o mesmo comportamento político. Eu estou me referindo ao governador Paulo Câmara e ao prefeito Geraldo Júlio. Aqui no estado de Pernambuco, atitudes drásticas, arbitrárias, digamos ditatoriais, foram tomadas contra a população. Só que depois de tudo isso, a gente vai para os números e vê que Pernambuco é o segundo estado do Brasil no índice de mortalidade. Perdemos apenas para o Rio de Janeiro, que tem um índice de 8,75%. Pernambuco tem 7,5%, sendo o segundo estado do Brasil no índice de mortalidade.
Isso mesmo comparando com estados que têm uma população muito maior do que a nossa, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, a própria Bahia. E também se observa nesses dados que o Nordeste, que ainda é dominado por governos esquerdistas, estão com seus estados em cima, no topo, onde vem demonstrar mais uma vez que essa administração que hoje impera nos estados do Nordeste é incompetente, é relapsa com a população. E inclusive aqui em Pernambuco, depois desses números que nós acabamos de citar, nós não podemos esquecer que toda aquela medicação que foi sugerida anteriormente, que hoje é reforçada por médicos, por profissionais da saúde, ela desapareceu do mercado. Ninguém conseguia comprar medicações que prevenisse a população. E nos tratamentos, nos protocolos, nos hospitais públicos, também não foi aplicada. E esse índice de mortalidade certamente está ligado à forma como a população foi tratada. Isso é triste, isso é lastimável. Famílias perderam entes queridos e talvez, se a coisa tivesse sido feita com a competência e a responsabilidade, não se tivesse chegado aonde se chegou. Então eu espero, amigos, que nós reflitamos muito sobre tudo isso, que olhemos que um governo federal que tem um ministro da saúde interino, um general, é tão criticado. O estado de Pernambuco tem um médico à frente da Secretaria de Saúde e chegou-se à segunda posição no Brasil. Pernambuco tem, até o dia 19 de julho, 79.500 pessoas, tem um índice de morte, um número de mortos de em torno de 6.000, como eu disse, com 7,5% de mortalidade. Isso é muito triste, isso é lastimável. E o sentimento que se tem hoje é que isso poderia ter sido evitado. Agora mesmo, o governo libera, a partir dessa segunda-feira, a reabertura de bares e restaurantes, num horário completamente esdrúxulo, né? Sem estratégia, sem interesse, sem pensamento positivo, porque os bares têm que fechar e restaurantes até às 20 horas. E todo mundo sabe que esses locais têm o seu maior movimento à noite. Então, por que não se viu uma carga horária adequada para esse ramo de atividade? Nós estamos vendo um estado onde muito do comércio, da indústria, vai fechar, vai falir, não vai reabrir após esse período que se passa, por falta de uma série de coisas, inclusive de sensibilidade, de visão social, humanitária, para com a população do estado de Pernambuco e da cidade do Recife. Amigos, temos uma grande oportunidade na próxima eleição municipal. Vamos mudar o rumo da nossa cidade. Vamos voltar a ter a esperança, a alegria, a certeza e o orgulho de ser recifense, de ser pernambucano. Porque a eleição 2020, ela abre a porta para a eleição 2022. Nós contamos com a sua visão, com a sua reflexão. É preciso mudar. E para mudar, depende de você. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e um fortíssimo abraço.